Olá a todo mundo, neste episódio vamos dar continuidade à história ou saga, como quiserem, do homem que filmou Lampião, o rei do cangaço, o bandoleiro das caatingas que levou terror e também admiração ao sertão nordestino por um período de quase 20 anos, desde o início dos anos de 1920 até o finalzinho dos anos de 1930, quando o Brasil entra numa nova fase política e de costumes. Mas não se engane, mesmo assim, um Brasil ainda muito atrasado. Benjamin Abraão Boto, libanês, que chegou ao Brasil em 1915, aos 14 anos de idade. Naquela época, 14 anos de idade era quase um homem feito. Ele fugia de uma era conturbada na sua terra natal, a Palestina. Aliás, naquela parte do mundo que formava o grande Império Otomano, a situação era mais ou menos parecida com os dias de hoje. Só que o mundo estava entrando na Primeira Grande Guerra. Queria mudar a geografia do planeta, com consequências até hoje mal resolvidas ou não resolvidas. Você que está acompanhando toda essa tragédia ali na faixa de Gaza e em Israel, fique sabendo, são ecos da Primeira Guerra Mundial. Mas não é sobre isso que vamos falar, eu estou apenas contextualizando. Benjamin Abraão encontrou um Brasil conturbado também, um país em busca de uma identidade, de uma revolução que não fosse um jogo de cartas marcadas decidido por uma oligarquia dos grandes latifundiários. E um Nordeste onde o fosso separando pobres e ricos parecia não ter fundo, daí gerando o que alguns chamam de banditismo social. Mas, infelizmente, em muitos casos, um banditismo resultado da ignorância e de uma religiosidade beirando ao fanatismo. Nós vamos acompanhar os passos desse intrépido palestino que deixou registros, imagens fundamentais para a compreensão de um personagem, Lampião e seu tempo. Mas antes, eu peço que, se você está gostando do filme, aperte o dedão do gostei e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Manda a vinheta. Documentário ou ficção? Essa discussão permanece até hoje sobre o filme que Benjamin Abraão, é bom que se diga, fez praticamente sozinho, sem técnicos de som, nem de iluminação, nada. Se havia um roteiro, estava na cabeça do próprio. E é provável mesmo que ele tenha preparado sim um roteiro, alguma coisa escrita para encaixar as imagens com uma ideia preconcebida. Benjamin Abraão, nesse caso, eu acho que ele se antecipou ao cinema novo brasileiro, o movimento que reuniu uma geração de grandes cineastas como Glauber Rocha, que revolucionaram essa forma de arte com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Segundo Benjamin Abraão, o filme seria, sim, um documentário. A imprensa na época não viu assim. Por quê? Não havia espontaneidade nem de Lampião, nem dos cangaceiros e suas companheiras, que riam e olhavam para a câmera o tempo todo e se divertiam. Teria sido mera encenação, por exemplo, a parte em que Lampião aparece rezando, comandando a oração que supostamente os cangaceiros faziam ao se recolherem para dormir. O mesmo quando Lampião aparece costurando e lendo um livro de Edgar Wallace, na época um escritor muito popular em todo o mundo, que escrevia histórias policiais e de suspense. Olha, talvez Lampião gostasse de ler e consta até que rabiscava algumas poesias, mas pela forma como deixou alguns dos seus escritos, bilhetes ameaçadores, por exemplo, a alguns proprietários de terra e comerciantes, é pouco provável que ele fosse um admirador de romances e leitor de jornais e revistas, como aparecem em algumas fotografias. É mais sensato pensar
que Lampião sabia da sua importância em determinado momento da trajetória. Sabia que estava desafiando as autoridades constituídas e sabia intuitivamente da necessidade de estabelecer uma espécie de relações públicas que o beneficiasse em algum momento, em caso, por exemplo, de ser capturado vivo. Já para o governo, que sabia da importância da comunicação e da força que o cinema exercia sobre as massas, o filme tratava-se de uma propaganda, pior, uma propaganda subversiva, um exemplo do mal-estar das autoridades. Quando procurou o quartel da 7ª Região Militar no Recife para tentar conseguir autorização de exibir o filme na cidade, Benjamin Abraão acabou sendo detido por uma semana, depois de ouvir do oficial do plantão que aquilo era uma desonra para o país, foi um verdadeiro sermão. A ordem para confiscar o filme saiu no dia 3 de abril de 1937, foi assinada pelo diretor do famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo Federal, Lorival Fontes. Segundo ele, abre aspas, por atentar contra os créditos da nacionalidade, fecha aspas. O filme foi lacrado e enviado para o DIP, que não teve o menor cuidado na sua conservação, muito pelo contrário. Quando mais tarde, em 1957, ele foi localizado pelo cineasta Alexandre Wolff, estava tomado pelo mofo e pela ferrugem. O que pôde ser salvo é o que veremos daqui a pouco e hoje está sob a guarda da Cinemateca Brasileira. Alexandre Wolff já havia filmado Padre Cícero em 1925, como mostramos na primeira parte desse episódio. É importante que se diga, não só os filmes, como também mais de 90 fotografias tiradas do Bando de Lampião pelo, vamos chamar de dublê de jornalista e fotógrafo palestino, são hoje um registro inestimável, se quisermos entender essa parte crucial da nossa história. Uma história com cicatrizes ainda não totalmente curadas, como foi, por exemplo, o massacre de Canudos, na Bahia. Foi logo depois da morte do padre Cícero que Benjamin Abraão se aproximou de um dos pioneiros do cinema brasileiro, Ademar Bezerra de Albuquerque, dono da ABA Filme, em Fortaleza. O projeto era fazer o filme e buscar as imagens de Lampião na Caatinga. ABA, como você pode ver, é um acrônimo de Ademar Bezerra Albuquerque. Claro, o interesse foi imediato e a confiança idem. Benjamin Abraão recebeu tripé, câmeras e noções básicas de fotografia, um curso intensivo para usar o material na Caatinga. Diga-se de passagem, não deve ter sido nada fácil. Naquela época, os equipamentos fotográficos eram mais sensíveis à luz e ao calor, que não é brincadeira no sertão. E também da multinacional farmacêutica Bayer, que mandou para os cangaceiros caixas de aspirinas como brinde. O nome do remédio era cafeaspirina, muito popular naquela época. Consta até que Maria Bonita teria posado ao lado de uma caixa de cafeaspirina pendurada numa árvore. O que iremos assistir agora é o resultado do trabalho feito por Alexandre Wolff a partir de imagens capturadas por Benjamin Abraão. Em respeito a esse esforço para a edição do que restou do original, vamos reproduzir também a locução realizada na década de 1950, quando o filme foi apresentado a um público e o cangaço já não mais existia. No interior, nas caatingas, onde brotam os cactos, os chique-chiques, os juazeiros e outras espécies rijas e ásperas da flora desértica, o tipo humano mais encontradiço é o do vaqueiro dos sertões. Magro e aparentando indolência, ele logo se transforma no mais ágil dos homens, sacudindo as energias que dormitam toda vez que se lhe faz necessário agir com presteza. Vítima de um meio por demais hostil, onde a vida é uma constante confirmação daquele verso do genial poeta nordestino Gonçalves Dias: viver é lutar. E tendo que lutar arduamente até para satisfazer as mais comezinhas necessidades de sua subsistência,
como a de mitigar a sede. Fustigado pela seca, pela esterilidade do solo e por todas as consequências da hostilidade do meio, inclusive diversos e inevitáveis fenômenos sociais e políticos, o homem do interior nordestino tem sido, acima de tudo, um incompreendido, um injustiçado. Felizmente, a redenção do Nordeste e do nordestino, graças à enérgica ação das autoridades modernas, vem se processando firmemente. Assim, já se extinguiu o terrível fenômeno do cangaço com seus aspectos deploráveis. A grande maioria do povo nordestino em todos os tempos soube fugir à atração do cangaceirismo, determinada pelo meio em que vivia. E os próprios cangaceiros, até aqueles que não souberam suportar resignadamente o sofrimento e se consagraram à vida de bandoleiro, não eram assim tão monstruosos como a muitos parece. É o que provaremos logo a seguir, apresentando uma impressionante reportagem histórica, obtida por um cinegrafista amador que ousou aproximar-se e estabelecer contato com o bando de Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. As cenas reais e inéditas que se seguem têm um valor histórico, documental e social que dispensa maiores comentários. De Sergipe, nas imediações de uma longínqua fazenda. De luneta em punho, Lampião, antes de uma de suas breves paradas para recuperar as energias gastas em intermináveis e turbulentas caminhadas pelo interior de todo o Nordeste, avista um estranho na ressequida mata. Um homem apenas, mas que bem pode representar uma cilada. Seria o ousado intruso um presente de grego dos policiais que há anos perseguem o famoso cangaceiro? Não. É apenas um homem corajoso, um simples mascate, que de posse de uma câmera cinematográfica, disposto a realizar uma das mais tagens de todos os tempos, se arrisca-se sozinho com o célebre bandoleiro. As sentinelas do grupo, no caso os cangaceiros Mergulhão e Pancada, depois de sondar o ambiente, verificam as intenções amistosas do forasteiro e gentilmente permitem-nos saciar a angustiante sede acumulada em longa e penosa viagem agreste. Seu velho mosquetão, o já então legendário chefe de cangaço, aguarda o visitante. Lampião é a própria personificação da desconfiança e tem razões para isso, pois vive com a polícia em suas pegadas. Mas o terrível capitão é também um homem vaidoso e muito cioso de seu cruento prestígio. Gosta de ver seu nome e seu retrato nos jornais. A célebre Maria Bonita, companheira de Lampião, e Verônica, outra mulher do bando, fazem as honras da casa ao inesperado hóspede. Enquanto se aproximam, ainda um tanto desconfiados, Virgínio, cunhado e lugar-tenente de Lampião, um outro bandido e, por fim, Durvinha, a companheira de Virgínio. Releva notar, a propósito destas cenas, focalizando o próprio cinegrafista, que ele procurou reconstituir os detalhes de sua aventura, posando diante da câmera montada num tripé, devidamente enquadrada, a qual, depois de dada a corda, um dos cangaceiros, a um sinal do repórter, se encarregava de acionar. Estão cumpridas todas as formalidades. O visitante já se pode considerar livre de perigo. Os demais membros do bando, até então esquivos e distanciados, aguardando o pronunciamento do chefe, aproximam-se. Enquanto o mascate, folheando o último exemplar de jornal que adquirira, dá conta a Lampião das novidades do país. O cangaceiro, como sempre, deseja saber o que dizem dele. Na correspondência de amigos e coiteiros espalhados pelos sertões, o famoso bandido se orienta para a concepção de seus planos,
em que o saque e a fuga se entrelaçam. Entre suas virtudes, tão grandes quanto os defeitos, Lampião possuía as do magnetismo dos líderes e do senso administrativo dos chefes. Todas as tarefas, corriqueiras ou importantes, são bem distribuídas e disciplinadamente cumpridas. A vida do grupo era em tudo análoga à de um pequeno exército de guerrilheiros, que Lampião chefiava demonstrando tal capacidade que bem poderia ter sido um gênio militar se tivesse nascido e vivido em outro meio. Tendo ao lado Maria Bonita, Virgulino Ferreira da Silva exibe orgulhosamente o espadim, uma das muitas armas que trazia sempre consigo. Este foi o último objeto que muita gente viu no derradeiro minuto de sua vida. Os cangaceiros abatem cabritos para o almoço, que em homenagem ao forasteiro teria as características de um banquete. Nem sempre, porém, eles comiam tão fartamente. Muitas vezes, ou sofrendo os efeitos da seca, ou em apressada fuga à polícia volante, os cangaceiros se alimentavam com parcos pedaços de carne seca e um pouco de... e até sofriam fome e sede. Um dos coiteiros de Lampião recebe a propina correspondente aos serviços de esconderijo e hospedagem que lhe prestou, e oculta sempre a face para não ser reconhecido. E prossegue o lauto ágape dos bandoleiros. Entre os numerosos subordinados de Lampião está o irmão Ezequiel, o ponto fino, um pouco atrás do chefe de Virgínio. No banquete, a água que passarinho não bebe, nem mesmo na seca do Nordeste, foi consumida em larga escala. E o resultado é esta farrinha, em que os bandoleiros, eles próprios, fazem uma sátira dos exercícios que denominavam de instrução, uma espécie de manobra em ponto pequeno. E aqui um parênteses. Os cangaceiros tinham bom gosto e conseguiam arranjar mulheres nada feias. Apesar de amarem essa nômade vida de lutas e incertezas, eram vaidosas como todas as mulheres. E pelo menos em matéria de joias, companheiros as satisfaziam plenamente, em via de regra sem gastar um níquel para isso. Maria Deia, este o verdadeiro nome de Maria Bonita, possuía positivamente predicados físicos que justificavam o célebre apelido, e suas qualidades morais eram também apreciáveis. Lampião tinha nela uma companheira fiel e solícita, ventura que muito homem pacato e honrado não tem. Um dos fracos de Virgulino e quase todos os chefes de cangaço eram os perfumes. Os bandoleiros, além de bons andarilhos, eram bons dançarinos, ou quase. Antes de Maria Bonita, tudo era diferente. Os cangaceiros não tinham mulheres certas. Limitavam-se a violentar as que encontravam pelo caminho. E Maria Deia, que dominava Lampião, cada vez mais enamorado, conseguiu pôr cobro ao hediondo costume. Ela foi uma mulher excepcional, que até logrou fazer de Lampião um poeta nas horas vagas. Após longo tempo de convívio com o bando, o cinegrafista despede-se. Fora muito bem tratado, considerando irrepreensível e cativante a hospitalidade do grupo. Testemunhou a disciplina do bando, a abnegação e a finura com que Lampião tratava todos os subordinados que o veneravam. Convém, todavia, não esquecer que esse mesmo Lampião e seus cangaceiros, inúmeras vezes, inclusive desnecessariamente, cometeram toda sorte de atrocidades, parecendo no chão da Caatinga com o sangue de suas vítimas. Lampião e seu bando tiveram o fim natural dos criminosos. Surpreendidos por um destacamento da volante alagoana,
foram metralhados e mortos. Suas cabeças decepadas para comprovação de sua morte documentam hoje no museu uma época que felizmente já se extinguiu. Em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo, onde houver a presença humana, o mito sempre vai influenciar as manifestações culturais, as filosofias, as religiões. É uma espécie de porta para os nossos sonhos e descobertas. O mito está presente nos contos que você já ouviu. É o mistério que se esconde no fundo dos oceanos, na caverna mais profunda. Ele está em todas as línguas, porque o medo está em todos os lugares. Mas fica a lição para refletir. O mundo produz apenas um final: morte e desintegração. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.